Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui hoje na tua casa para te adorar, para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome e dizer aos irmãos que estão aqui, e com certeza outras e outras pessoas que vão estar diante de nós, que o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre. Que o verdadeiro Natal, Deus, é a certeza que Jesus nasceu, que Jesus morreu e Jesus ressuscitou não só para a humanidade, mas ressuscitou nos corações de todo aquele que crê, e isto é Natal para nós. Por isso, Deus, nós cremos que o Senhor está aqui conosco e cremos que o Senhor está nos ajudando a todo momento da nossa existência. E hoje paramos um pouquinho, Deus, na nossa agenda para celebrar o teu nome, celebrar, Deus, o teu nascimento, celebrar, Deus, o teu grande amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, enviando o teu Filho amado, Deus, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, para morrer por nós. Hoje, Jesus, somos gratos pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. E continue abençoando o teu povo. Não deixe o teu povo retroceder. Não deixe o teu povo ser vencido pelas mazelas e as dificuldades do tempo presente que estamos vivenciando. Mas que o teu povo, Deus, possa viver de acordo com a tua vontade, impulsionado pela fé em Cristo Jesus, romper e vencer todas as dificuldades, Deus, e continuar na tua presença até a tua volta. Ô Jesus, atua em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Poderíamos escolher tantos outros textos que falam neste mesmo sentido do nascimento do Senhor Jesus, mas vamos nos conter e deter em Lucas capítulo 2, versículo 7, que nos fala assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O tema desta noite da cantata é o menino... O menino? O menino? Qual é o nome desse menino simples? Bom, podemos esquecer disso. Este menino simples que hoje estamos celebrando é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu de maneira simples e humilde. E acredite, diferente das expectativas humanas, de todas elas. Ele não veio em glória aparente, ele não veio em poder aparente ou poder terreno aparente, mas como um menino em um estábulo, de forma simples e humilde. A simplicidade do nascimento de Jesus nos ensina nos dias de hoje profundas verdades, nos ensina várias verdades. Primeiro, sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus faz e pensa e realiza de acordo com a vontade dele na humanidade. E também nos leva a perceber como deve ser o alcance do Evangelho em nossos dias. A simplicidade do nascimento de Jesus nos leva literalmente à manjedoura, conforme o texto que nós lemos em Lucas 2:7. Primeiro, um lugar reservado para animais. Para animais. Segundo, um lugar que não havia nenhum luxo, não havia nenhum conforto, não havia nada que pudesse dar ali segurança àquele nascimento ali naquele momento. Era uma manjedoura. O Filho do Criador, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura, irmãos. Nasceu numa manjedoura. E essa escolha de Deus valoriza, irmãos, diante daquilo que o Senhor propõe a cada um de nós, valoriza o coração humilde e valoriza, acima de tudo, não a aparência externa, mas aquilo que está verdadeiramente em nosso coração. Quando nós olhamos para a manjedoura e percebemos a simplicidade do nascimento do Senhor Jesus, nós vamos ver algumas particularidades, ensinamentos que temos neste momento. Primeiro, pelos primeiros homens que visitaram a manjedoura, que visitaram o Senhor Jesus. Homens também humildes,
Se você pegar o capítulo 2 de Lucas, de 8 a 20, e eu vou destacar apenas o versículo de 8 a 14, quando ali o anúncio do nascimento de Jesus foram feitos aos pastores, e foi feito através de um anjo do Senhor, está escrito lá em Lucas 2, esse texto de Lucas narra que os pastores estavam primeiro cuidando dos seus rebanhos durante a noite. Então eles estavam trabalhando, cuidando dos rebanhos. Quando o anjo apareceu, e a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores, ao redor deles. E o anjo disse, primeiro eu paro aqui um pouquinho e digo, quando nós falamos pastores, muitas vezes as pessoas acham que é um pastor presbiteriano, né? Cheio de pompa, né? De glamour. Pessoas são bem vistas na sociedade, são aceitas, são convidadas para almoço, jantares, casamentos, cerimônias, não é isso? Pastores, nós somos levados a isso. Mas quando nós olhamos para o contexto bíblico, tem nada disso. Não tem esse glamour, pelo contrário. O texto diz assim, o anjo disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em um pano deitado numa manjedoura. Após essa mensagem, uma multidão de anjos, miríades, apareceu louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concedeu o seu favor. E esse episódio destaca a simplicidade e a universalidade do anúncio do nascimento de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos entender quem era e o formato do pastoreio, dos pastores no passado, como eram conhecidos. Eles eram considerados pessoas de baixa estima na sociedade. Não tinham valor nenhum na sociedade. Eram ignorados pela sociedade. Eram pessoas invisíveis na sociedade. Você conhece alguém assim? Você já percebeu alguém assim hoje na sociedade? Você pode, sem medo de errar, considerar a semelhança dos pastores que ouviram dos anjos o anúncio que Jesus nasceu. Deus não foi num palácio anunciar o nascimento do seu filho. Deus não foi na alta sociedade anunciar o nascimento de Jesus. Deus foi lá no deserto, aonde os pastores que viviam à margem da sociedade, como se leprosos fossem, vocês lembram da questão dos leprosos, como que eles viviam? Assim os pastores viviam, ignorados, não eram aceitos, bem vistos. A estes homens, os céus se manifestam, o anjo aparece. E se isso já não for suficiente, tremendo da parte de Deus, Deus convoca aquele coral celestial, anjos e muitos anjos, que aparece num coro perfeito, santo e agradável ao Senhor, anunciando a chegada do Messias na manjedoura. Que ninguém nos ouça. Um coro celestial, somente para 3 pastores ignorados pela sociedade. Um coro celestial, de anjos perfeito e santo, veio até a terra para louvar ao Senhor e fazer uma grande apresentação da alegria dos céus pelo nascimento de Jesus para 3 pessoas que eram ignoradas da sociedade, os pastores. Deus os escolheu para testemunhar o nascimento de Cristo, mostrando que o Evangelho, irmãos, simplesmente é para todos. Deus mandou o anjo, vai lá e avisa os pastores para que sejam os primeiros a visitar esse menino simples que tem nome, que é Jesus. Mas tudo tem um propósito. Deus tem sempre um propósito para todas as coisas. Esse propósito da simplicidade divina do nascimento de Jesus
diz que Jesus veio como um Salvador acessível, irmãos. Acessível a todos. Se você dá um pulinho lá em Isaías 53, 2, você vai ver essa profecia messiânica. Um homem sem beleza, sem nenhum atrativo, mas com poder de ser atrair aqueles que chegam próximo dele. Um homem que não trazia nenhuma dificuldade para que as pessoas pudessem chegar até ele. Seu nascimento humilde simboliza que ninguém está longe demais para ser alcançado por Jesus, pelo próprio Deus. Ninguém. Ninguém. O Rei do Universo não exige riqueza. O Rei do Universo não exige posição social. O Rei do Universo não exige inteligência, capacidade intelectual para que alguém possa chegar diante dele. Não. O Rei do Universo, o Rei dos Reis, ele é acessível pela sua simplicidade, aonde todos nós podemos chegar até ele. Pare e pense um pouquinho. Ninguém terá sequer uma desculpa mínima e razoável diante do Senhor na sua volta. Porque eu creio que todos podem e têm condição de chegar até a manjedoura. O contrário disso seria muito difícil para, quem sabe, 80% da humanidade. Mas quando o Senhor Jesus nasce de forma simples e humilde na manjedoura, Ele se coloca à disposição de toda a humanidade. Todos têm livre acesso a este Jesus simples que nasceu na manjedoura. Mas também essa simplicidade traz para nós um confronto. O confronto do orgulho humano. Porque o Evangelho não é baseado na sabedoria ou no poder humano, mas simplesmente na graça divina, como Paulo registra em 1 Coríntios 1, 27 e 29. É a graça de Deus, a manifestação da vontade de Deus. Deus escolheu coisas simples para confundir os sábios, para confundir os poderosos deste mundo. Assim a Bíblia registra. Não é uma frase poética de algum filósofo terreno, mas é a própria manifestação de Deus, aonde está inserida nas Escrituras. Assim é o pensamento de Deus, assim é o desejo de Deus, assim é a manifestação de Deus, aonde Deus, por sua graça, Ele escolheu coisas simples para confundir os sábios e poderosos desse mundo. E eu caminho para encerrar, irmãos, trazendo algumas aplicações para esta noite, para a nossa vida. Primeiro, reconheça que a simplicidade é uma força e não uma fraqueza. Reconheça que uma simplicidade é uma força e não uma fraqueza. Assim que Deus fez com que o seu Filho fosse conhecido neste mundo. Na simplicidade, vemos a verdadeira dependência de Deus. Aqueles que vivem assim se tornam fracos diante de Deus, para que Deus possa agir poderosamente em suas vidas. A fraqueza, a simplicidade é uma força e não uma fraqueza. Também considero, anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho, como a palavra de Deus diz, a toda a criatura. Mas não esqueça, entre todos, daquelas pessoas simples, das pessoas humildes, das pessoas que vivem à margem da sociedade, que não são poucos, que todos os dias nós temos visto e estão diante dos nossos olhos. Eles não podem ser ignorados por nós. Não podem se tornar invisíveis diante dos olhos daqueles que creem no Cristo simples, que nasceu numa manjedoura. Se nós fecharmos os olhos para as pessoas simples e marginalizadas, que vivem à margem da sociedade, nós não conhecemos de fato o porquê que Jesus nasceu numa manjedoura, na simplicidade. Nós não vamos entender o porquê que Cristo, que os anjos se manifestaram aos pastores lá no campo, ao invés de manifestar-se num palácio, numa região da alta sociedade. Nós precisamos anunciar os evangelhos, irmãos, a toda a criatura. Assim como Jesus foi anunciado aos pastores, devemos alcançar aqueles que muitas vezes são esquecidos
pela sociedade, mas não podem ser esquecidos por aqueles que amam a Deus e creem nesse Deus que nasceu numa manjedoura. Confie que Deus usa as coisas pequenas para realizar grandes obras. Tenha essa convicção no seu coração. O menino simples, nascido em Belém, acredite e eu creio, transformou o mundo inteiro. Então, este menino simples, nascido em Belém, numa manjedoura, pode transformar o seu e o meu coração de todos aqueles que creem. E eu encerro e concluo que Jesus, o menino simples, nos ensina que a glória de Deus não está nas riquezas ou no poder humano, mas em um coração humilde, que depende plenamente do Senhor Jesus. Ali está a presença da riqueza do Evangelho e do poder de Deus. Que possamos seguir seu exemplo, vivendo de forma simples, servindo ao próximo e exaltando o nome dele acima de tudo. E eu encerro fazendo um apelo. Hoje, você pode se aproximar de Jesus com simplicidade, reconhecendo que não é sobre o que você tem ou o que você é, mas sobre quem Ele é. Quem é Deus acima de nós? Ele, o menino simples, é o Salvador do mundo e convida você a viver em sua presença e experimentar a paz que só Ele pode dar. Bem-vindo, menino simples entre nós. Bem-vindo, Senhor Jesus, em nosso coração. E agora nós vamos ouvir essa mensagem de forma cantada pelo nosso coral infantil.